hoje eu venho aqui entregar com muita amorosidade uma história muito poderosa, uma história muito linda, contada há muitos e muitos tempos. Mas eu inicio essa história de hoje contando primeiro a minha história dentro dessa história. Em 96 eu tive um sonho onde a gente dorme e a gente vai para uma outra dimensão, para um outro tempo, quem sabe para uma outra vida. E nesse sonho eu me via uma índia com traços de peruanas, com traços das índias lá dos Andes, e com as minhas longas tranças e o meu vestido colorido, eu estava embaixo de uma colina. E lá no alto dessa colina, outra mulher, outra índia me chamava e dizia: vem, vem, você está atrasada, só falta você, nós estamos te esperando. Então eu subi essa colina e eu encontrei uma oca, uma tenda toda de pele de animais, uma tenda pequena. E essa tenda tinha uma porta e essa índia nessa porta, ela me convidou para entrar. E quando eu entrei dentro dessa tenda, ela era o dobro do tamanho que parecia ser. E nessa tenda eu vi muitas mulheres sentadas ao chão, em volta de uma fogueira, de uma grande fogueira, uma fogueira muito ancestral. E nas paredes dessa tenda eu via muitos escudos, eu via muitas lanças. E aí eu percebi que eram mulheres muito diferentes uma das outras. Existiam mulheres de tribos africanas, negras, lindas, fortes, sábias. Existiam índias assim como eu, com a pele morena, com o cabelo trançado. Existiam mulheres loiras, maravilhosas, pareciam deusas. E existiam mulheres também de todas as raças, de todas as culturas. Então eu sentei junto a esse conselho sagrado e ancestral. E o meu sonho acabou ali. Quando eu acordei, eu agradeci por essa mensagem, por ter estado com aquelas mulheres, nem que fosse no mundo dos sonhos. E senti no meu coração que era algo muito forte e que iria me trazer muita sabedoria. Então, em 2014, 2015, chegou até mim um texto que falava sobre a lenda das 13 matriarcas, ou mães de clãs originais. E aí eu entendi o porquê do meu sonho. E é essa história grandiosa e sábia que eu quero compartilhar com vocês aqui. E começa assim: o vento da noite chegou clamando, batendo na minha porta, se esgueirando pelas frestas da antiga tenda e trazendo os espíritos renascidos dos ossos das mães de clãs. Eu ouvi as batidas do tambor e as canções sopradas pelo vento. Tinha chegado o momento, cobri-me com meu chale e dancei na noite para celebrar, pois o búfalo tinha retornado. James Sans. Ao longo dos tempos, nos conselhos das mulheres e nas tendas lunares das tribos nativas norte-americanas, como Kiowa, Cherokee, Iroquois e Seneca, as anciãs contavam e ensinavam as tradições herdadas e preservadas pelas suas ancestrais. Dentre as várias lendas, histórias e relatos, sobressaem-se as lendas das 13 mães de clãs originais, que descreviam os princípios essenciais das energias femininas manifestadas pelos aspectos da avó Lua e da Mãe Terra. A antiga tradição oral da Irmandade original foi transmitida a James Sans, integrante do clã dos lobos, por duas anciãs da tribo Kiowa, em 1970, para que ela aprendesse, praticasse e divulgasse esse legado feminino ancestral.
O propósito dos ensinamentos existentes nas diversas tradições era reavivar as habilidades de cura e dons e talentos femininos inatos, mas adormecidos, esquecidos ou proibidos. Assim, podia ser restabelecido o equilíbrio perdido na vida de homens e mulheres, e em uma época em que prevalecia o caminho do guerreiro e as atitudes, valores e regras patriarcais e masculinas. O legado da grande terra, da mãe terra e dos mistérios femininos tinha sido abandonado ao longo das gerações, e as tradições orais preservadas apenas nos encontros e ritos exclusivos das mulheres, para que estas pudessem se curar antes de querer ou poder assumir seu papel de curadoras e zeladoras da terra e dos seus semelhantes. Era necessário resgatar esse legado e substituir a competição e a rivalidade, a agressão e a manipulação pela pacificação, harmonização e parceria, em benefício de todos e do todo. Conhecendo, honrando e vivenciando as tradições e os valores ancestrais, as feridas da alma feminina não mais iriam se manifestar em atitudes hostis, separatistas e manipuladores, imitando os modelos masculinos de domínio, prepotência e conquista. Somente assim seria possível equilibrar as forças e as polaridades de um empenho solidário para construir uma futura sociedade de parceria. A lenda das mães de clãs descreve a abundância primordial, quando na Terra havia paz e igualdade entre sexos, raças e reinos da criação. Porém, aos poucos, a ganância humana pelo ouro levou a competição à violência contra a terra e as mulheres, e as guerras fratricidas, provocando cataclismos naturais, mudanças climáticas e o desvio do planeta da sua órbita. Como consequência, o chamado Primeiro Mundo foi destruído pelo fogo para que houvesse uma purificação planetária. No intuito de restabelecer o equilíbrio primordial perdido e favorecer o início de um novo ciclo, a Mãe Cósmica, manifestada na energia da Vovó Lua e da Mãe Terra, deu à humanidade um legado de amor, compaixão, perdão e cura, resguardado no coração das mulheres como sementes de paz interior. As energias femininas de cura foram condensadas na forma das 13 mães de clãs originais, que iniciaram sua jornada missionária sobre a Terra, visando o retorno do sonho original de paz, harmonia, parceria, respeito, igualdade e amor incondicional. O 13 é o número da transformação e das lunações ao longo de um giro da Terra ao redor do vovô Sol. Com o passar do tempo, a força dos rituais das luas cheias reforçou os aspectos do poder feminino, abrindo portais para o fortalecimento, a cura e a expansão da consciência. Quando as 13 matriarcas foram plasmadas no nível físico, elas criaram uma irmandade para unir todas as mulheres, baseadas nos laços de sangue e ritos que marcavam o ciclo da fertilidade feminina e sua conexão com as fases lunares. Toda mulher tem o potencial de gerar sonhos, mesmo se não puder gerar filhos. O ventre é o ponto de equilíbrio e de sede do poder feminino, que responde às marés e aos ciclos naturais. O objetivo principal da Irmandade era ensinar às mulheres ritos de passagem e práticas eficientes para seu fortalecimento pessoal, alinhamento familiar e grupal, levando assim à cura dos desequilíbrios coletivos e planetários. As mães dos clãs originais não pertenciam a uma raça ou crença específica. Os seus princípios e conhecimentos representavam verdades universais que tinham sido esquecidas ao regenerar por outras culturas, e honradas e preservadas apenas pela raça vermelha. O modelo original da roda sagrada de cura da Irmandade foi transmitido pelas tradições orais e tendas lunares e aos círculos femininos de cura das tribos nativas norte-americanas. A roda sagrada de cura era fundamentada nas 13 lunações do ano solar e tinha 12 raios e os correspondentes pontos de poder na sua circunferência, sendo o 13º ponto o centro.
O seu princípio resumia-se no lema: vida, unidade, igualdade na eternidade. A vida está associada à direção leste, onde o nascer do sol anuncia um novo começo e a energia vital abundante. Na direção sul, a unidade é representada pela fé, confiança, inocência e humildade, associadas à infância e à amizade. O oeste define a igualdade e a realização dos sonhos, se todas as formas de vida forem honradas como iguais. A eternidade é simbolizada pela sabedoria do norte e a continuidade de todos os ciclos e leis naturais. Cada uma das 13 mães de clãs originais detém uma parte das verdades primordiais do legado feminino, tecidos a partir dos mistérios da vovó Lua e refletidas pela energia da Mãe Terra na forma física de mulher. Os arquétipos personificados pelas matriarcas regem as 13 lunações de um ciclo solar, a 13ª correspondendo à lua azul, a segunda lua cheia em um mesmo mês, ou violeta, a segunda lua negra de um mesmo mês, eventos lunares especiais. Seguindo a ordem cronológica das lunações, na primeira, aprende-se a aplicar-se a verdade em relação a todos os seres, mundos e mistérios. A segunda lunação ensina a honrar a verdade e usá-la para o autodesenvolvimento, enquanto na terceira se aceita a verdade, assumindo-se a responsabilidade dela, decorrente e praticando-se justiça e equilíbrio. A quarta lunação oferece a capacidade de conhecer a verdade em todos os reinos, por meio de sonhos, intuições e presságios. A quinta aprimora o talento de ouvir suas verdades, vindas dos planos físicos e espirituais. Na sexta lunação, torna-se possível expressar a verdade com a humildade, discernimento e fé, para que na sétima lunação possa ser manifestado o amor pela verdade individual de todos os seres. A oitava lunação desenvolve o dom de servir a verdade, contribuindo assim para a cura de todos. A nona lunação ensina a viver a verdade, para que seja assegurada a continuidade e a sobrevivência dos descendentes. O talento para trabalhar com a verdade é dado pela 10ª lunação, que manifesta no plano físico todos os recursos criativos para praticar a verdade. A 10ª lunação mostra a importância do exemplo resumido nessa frase: Walk you talk. Pratique aquilo que fala. Pratique aquilo que fala. A gratidão pela verdade é ensinada pela 12ª lunação, por meio de orações e oferendas para retribuir o dar e receber das lições, dádivas e experiências da vida. A última lunação, a 13ª, completa o ciclo de transformação, tornando-se a verdade e revelando o poder da regeneração pelo fechamento de um ciclo e passagem para um novo estágio de aprendizado e crescimento. A missão de cada matriarca era honrar a herança da espiritualidade feminina, fortalecer a irmandade, desenvolver todos os aspectos de seus dons e habilidades para descobrir e expressar o próprio poder de cura. Essa realização ia ser compartilhada com todas as mulheres do mundo por meio dos escudos de cura das avós, que expressavam o mistério de cada clã pelas suas formas, cores e conceitos. Assim como as ancestrais trilharam seus próprios caminhos de descobertas e realizações, as suas descendentes deveriam buscar as respostas dentro de si mesmas,